Vamos agora aos destaques do esporte com o Eric Oliveira. Olha, o público pode voltar nesse fim de semana aos estádios aqui da região do Alto Uruguai, principalmente no jogo do Ipiranga. Quem conta melhor pra gente é o Eric. Boa tarde, Eric. Muito bem, vamos para os destaques do esporte agora no Bom Dia Notícias com a informação que foi divulgada pelo próprio Ipiranga ontem à tarde da discussão que já nós estávamos esperando há algum tempo, da liberação de público para o quadrangular final do Campeonato Brasileiro Série C. Esperávamos uma definição porque, com o governo do estado liberando esse público para eventos esportivos, como bem aconteceu nos jogos do futsal, no ginásio do Ser Atlântico, no Caldeirão do Galo, só precisava a CBF, que é ela que regulamenta a Série A, B e C. Pois bem, a CBF ontem, na terça-feira à tarde, liberou o acesso ao público e agora fica apenas com aquelas definições quanto a protocolo sanitário, comitê Covid municipal e estadual, que o próprio clube, o Ipiranga, já foi fazer a sua investida para conseguir essa liberação. O presidente Adilson ontem conversou com a imprensa e falou sobre esses detalhes que faltam para no jogo entre Ipiranga e Tombense no próximo sábado, na primeira partida do quadrangular final do Campeonato Brasileiro Série C, o público reencontre a torcida, só que dessa vez aqui no Colosso da Lagoa. Questão de público, né? Então a CBF liberou o público para todos os jogos da fase final da Série C. O quantitativo depende das normas de cada estado e de cada município, né? Aqui para Erechim é um máximo de 2.500 pessoas, limitado a 40% do setor, e depende da liberação do Comitê Covid regional e do Comitê Covid municipal. Como o município participa do Comitê regional, também se liberar no regional, automaticamente já vai estar liberado também no municipal, né? Então, a reunião do Comitê Covid vai ser no dia de amanhã, me parece que às 8h30, foi isso que o pessoal da MAU nos passou, né? Foram muito gentis, inclusive anteciparam a reunião do comitê em razão do pleito de Ipiranga. Nós solicitamos, então, a liberação de 2.500 lugares, seriam mais ou menos, a grosso modo, aí, 500 lugares nas cadeiras e 2.000 lugares nas arquibancadas, tá? Que respeita aí os percentuais determinados pelo decreto do governo do estado e do município, né? E valores de ingresso, isso nós estamos discutindo ainda, né? Então, isso a gente vai divulgar após essa liberação, né, pelo menos a análise do pleito, né? A gente tem que aguardar a análise dos técnicos sobre essa questão. Então, após havendo a liberação, nós vamos liberar aí como vai funcionar a venda de ingressos, valores e os protocolos também para acessar o clube, tá? Ficou determinado que cada clube vai estar limitado àquilo que o seu estado determinar, aquilo que o seu município determinar, né? E também, se alguém não puder ter público, não impede os outros de ter público, né? Então, a vantagem e desvantagem em todas essas questões. Mas, enfim, agora as coisas estão acontecendo dentro do cronograma, né? Daquilo que é pré-determinado nesses casos, e agora, então, nós devemos aguardar a decisão do Comitê Covid regional. É isso. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Amanhã a gente traz mais informações aí. Forte abraço a todos. Muito bem. Tá aí a fala do presidente Adilson falando sobre esses detalhes. A tendência, a grande tendência é que nessa manhã, ele falou dessa reunião, acontece nessa manhã, e tão em breve nós teremos alguma divulgação um pouco mais concreta, mas o que diz respeito ao decreto do governo do estado do Rio Grande do Sul, são 40% das pessoas, 40% dos espectadores, o que representa um público de 2.500 pessoas, eu acho que ele corresponde até menos. Mas o fato é que o Ipiranga fala em 2.500 pessoas, quem disse isso foi o próprio presidente Adilson. O Ipiranga segue em sua preparação, nessa quarta-feira estaremos lá acompanhando o treino do Ipiranga, o preparador físico falou, é um novo campeonato, tudo que aconteceu até agora começa de novo, por quê? Porque o Ipiranga, mesmo se tivesse classificado em primeiro, como foi nas últimas 2 temporadas,
temporadas, dessa vez que classificou em terceiro, tudo muda. É outro campeonato e até aquele time que tem uma certa inferioridade, ele começa a ganhar um pouco mais de força. E é bom lembrar que o Ipiranga, tendo público no seu estádio, também terá que jogar contra adversários que terão público nos seus estádios também. Vai ter que ir até Novo Horizonte para jogar com público, em Minas Gerais contra Tombense, também será assim. Quem sabe começar com a perna direita, já que atua o seu primeiro jogo aqui no Colosso da Lagoa no próximo final de semana. Mais informações, nós voltamos a informar. Vamos falar sobre dupla Grenal, porque a dupla Grenal vive um momento de instabilidade para o lado do CT Presidente Luiz Carvalho. O Grêmio, e é evidente que o Grêmio tenha uma pressão muito grande, porque está flertando com a zona de rebaixamento e precisa, na próxima rodada, também no final de semana, no domingo, quando encara na Arena, em Porto Alegre, o time do Sport Recife, o Grêmio precisa de uma vitória. Em termos de tabela de classificação, a 18ª colocação, o Grêmio, se vencer, dependeria de alguns resultados paralelos para conseguir sair, não depende apenas de si, pelo menos uma saída da próxima rodada. Isso eu estou falando em termos de classificação, de tabela de classificação. Mas o Grêmio tem sim chances de uma saída posterior, depois enfrenta o Cuiabá, e é uma sequência em que o Grêmio, daqui a pouco, pode estabelecer uma recuperação. Essa inconstância é o que mais preocupa a torcida do Grêmio, porque o Grêmio vinha de uma sequência boa, venceu o Flamengo, daqui a pouco poderia ter ido até o Paraná, em Curitiba, para arrancar o empatezinho e seguiria nessa sequência de uma atuação consistente, assim como foi do Flamengo. O fato é que essa inconstância se mostrou também em campo. É esse que é o problema. Não é apenas a tabela de classificação. Em campo, o Grêmio se mostrou um Grêmio contra o Flamengo e um Grêmio completamente diferente contra o Atlético Paranaense. E defensivamente, muito mal, a dupla de zaga, Juan e Rodrigues, que há pouco tempo mereciam elogios, tamanha era a consistência que davam para o meio-campo, tem agora o Felipão, que colocar esse tripé de volantes, porque nós não temos mais a certeza que se o Felipão não jogar com 3 volantes, o Grêmio vai ter consistência defensiva. E isso é algo que me preocupa, porque por próximo jogo, contra o Sport Recife, claro que é preciso levar em consideração o momento em que vive o Sport Recife, que é ruim, e o Grêmio pode daqui a pouco jogar com 2 volantes e tirar um desses jogadores para não congestionar tanto o meio campo, é algo que o Felipão não gosta, mas ele falou na coletiva, inclusive, daqui a pouco fazer uma alteração, nós podemos talvez ter a entrada do Douglas Costa, que também vem deixando a desejar, pelo menos daquilo que se esperava, não que ele esteja tão abaixo, mas é bom lembrar que também está vindo de uma série de lesões. São várias dúvidas, mas eu não imagino um time do Felipão com tantas alterações. Uma, assim como ele falou na entrevista coletiva, apenas uma. Mais do que isso, eu acho que não cabe dentro da estratégia do técnico Luiz Felipe Scolari. Do outro lado, o time do Internacional enfrenta o Atlético Mineiro, que ontem, na terça-feira, para a surpresa dos torcedores do Galo, foram eliminados da Copa Libertadores da América, para o Palmeiras. Eu falava da Sociedade Esportiva Palmeiras, tem que ser respeitada, vivi uma instabilidade lá, vivi um momento ruim, o Abel Ferreira, e está aí. 2 anos, 2 finais, em 2 temporadas, né, ele está menos do que isso, está em 2 finais. Isso não vem ao caso? Claro que vem. Por quê? Porque o Atlético Mineiro foi eliminado da Libertadores, que para o investimento era o foco principal. Então, aumenta um pouco a pressão para ganhar o título brasileiro. Então, o Atlético Mineiro, e disso não tenha dúvidas, jogando dentro do Mineirão, vai querer bater o Internacional. E daí aquela grande dúvida que a torcida do Internacional tinha e queria uma saída do Patrick, que não vem jogando bem nas últimas rodadas. Daqui a pouco ter um pouco mais de ousadia, colocar o Gustavo Maia, até o Caio Vidal pode ser uma opção pelo lado esquerdo. Se cogitou até o nome do Paulo Vitor, que eu acho uma grande barbeiragem, querer colocar um lateral jogando lá no ataque. Mas pensando que o Internacional vai ter que ter uma estratégia muito bem definida para encarar o líder do campeonato e um time que é melhor estrategicamente, até nas individualidades, o Internacional tem que estar bem postado. E aí, a minha aposta é numa continuidade no Patrick, pelo menos para essa partida. E talvez seja a última oportunidade do Diego Aguirre, senão ele vai ter que se obrigar a fazer alguma alteração. Isso se o Internacional quer pensar em algo mais forte, em algo um pouco melhor, né? Almejar algo mais na competição. Senão, pode dar continuidade para o Patrick. E o Atlântico, que venceu, e no virando o jogo, nós vamos falar muito sobre essa vitória do Atlântico, ontem, contra a SASI em Selba, e o Atlântico termina o mês de setembro com 100% de aproveitamento.
Esses eram os destaques de hoje. Fica o convite para te acompanhar a partir das 17 horas, o programa Virando o Jogo aqui no Jornal e TV Bom Dia. Já que a gente está em clima de esporte, vamos seguindo falando aí agora de rally. E olha, competidores aqui da região do Alto Uruguai participaram de mais uma etapa do Campeonato Brasileiro de Rally Velocidade. Dessa vez foi na cidade de Rio Negrinho, em Santa Catarina. Terminou neste domingo a maior etapa do Campeonato Brasileiro de Rally Velocidade até agora na temporada 2021, a corrida de Rio Negrinho em Santa Catarina. A prova teve mais de 180 quilômetros cronometrados em estradas de terra pelo interior do município, dividido em 12 estágios ao longo do fim de semana. A disputa na pista foi eletrizante nos 2 dias, em cada uma corrida diferente. No sábado, a decisão da categoria Rally 5 4x2 se deu com diferença de menos de 1 segundo e neste domingo, novamente disputas apertadas, embora alguns abandonos em função de problemas mecânicos. No final, vitória de Elton Palkevich e Cássio Navarini de Erechim, que também levaram a categoria Rally 5 no domingo. Na Rally 2 4x4, a dupla Cláudio Rossi e o navegador Eduardo Tonial de Estação levaram a melhor pelo segundo ano consecutivo. E na categoria Rally 4 4x2, os paranaenses Marcos Tokarski e Ricardo Vicari levaram a vitória no domingo. A etapa de sábado, na primeira corrida do final de semana, pódio repleto de gaúchos, com Ulisses Bertoldo e Marcelo Dalmut de Severino de Almeida vencendo, tendo os irmãos Juliano e Rafael Sartori de Erechim em segundo e Cláudio Rossi e Eduardo Tonial de Estação em terceiro. Na Rally 5, os irmãos Thiago e Felipe Klimachelski de Erechim venceram pela primeira vez no Brasileiro. Já Evandro Carboneri e Juliano Gracioli de Severino de Almeida ficaram em segundo, com Elton Palkevich e Cássio Navarini de Erechim em terceiro. A quarta etapa do Campeonato Brasileiro de Rally está marcada para a cidade de Pomerode, outra vez em Santa Catarina, no mês de outubro.